A Torre de Babel, um símbolo da rebelião humana e do juízo divino. A narrativa da Torre de Babel, registrada em Gênesis 11, 1-9, é uma das mais breves e, ao mesmo tempo, mais profundas do Antigo Testamento. Ela marca o ponto de inflexão entre a história primordial e a história patriarcal. Seu conteúdo é denso em simbolismo teológico, revelando verdades sobre a unidade original da humanidade, o orgulho humano e a intervenção divina que deu origem à multiplicidade das línguas e nações. O texto sagrado diz: "E era toda a terra de uma só língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." O autor bíblico apresenta um contraste entre a ordem divina, dada em Gênesis 9:1, para que os homens se multiplicassem e enchessem a terra, e o propósito humano de evitar a dispersão. A unidade linguística, em si, não é condenada. O problema está na intenção de usar a unidade para a autoexaltação. Façamos um nome para nós, em vez de glorificar o nome de Deus. O texto prossegue narrando que IHWH desce para ver a cidade e a torre. Essa expressão antropomórfica, comum na linguagem bíblica, enfatiza a atenção e o juízo divino. Deus confunde as línguas e espalha os homens sobre a face de toda a terra, cumprindo assim, mesmo contra a vontade humana, seu propósito original de povoar o mundo. Interpretação teológica. Os teólogos cristãos veem na Torre de Babel um exemplo paradigmático do orgulho humano e da autossuficiência sem Deus. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, afirma que Babel representa a cidade dos homens, construída sobre o amor próprio levado ao desprezo de Deus, em contraste com Jerusalém, a cidade de Deus, edificada sobre o amor de Deus, levado até o desprezo de si mesmo. Assim, a torre se torna símbolo da civilização que busca glória sem referência ao Criador. João Calvino, em seu comentário sobre Gênesis, interpreta o episódio como uma tentativa de usurpar a autoridade de Deus, e vê na confusão das línguas um ato de misericórdia corretiva, pois impediu a humanidade de cair em idolatria universal e autodestruição. Calvino enfatiza que a torre foi uma monstruosa invenção de orgulho, onde o homem se propõe a escalar o céu por suas próprias forças. Martinho Lutero, em suas lições sobre Gênesis, também compreende Babel como expressão da religião das obras humanas. Para ele, os construtores da torre não eram ateus, mas homens religiosos que desejavam alcançar Deus por suas próprias obras, o que representa o cerne da falsa religião. Karl Barth destacou que Babel é o anti-Pentecostes. Enquanto em Atos 2 o Espírito Santo une as nações em torno de Cristo, em Babel, o espírito humano tenta unir-se em oposição a Deus, e o resultado é dispersão e incomunicação. O relato de Flávio Joséfo. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, oferece um relato detalhado do episódio. Ele atribui a construção da torre à liderança de Nimrod, bisneto de Noé, descrito em Gênesis como poderoso caçador diante do Senhor e fundador do reino de Babel. Segundo Joséfo, Nimrod persuadiu os homens a não atribuírem sua felicidade a Deus, mas à própria coragem e poder. Ele teria dito que Deus procurava novamente submergir o mundo por um dilúvio, e por isso, ele edificaria uma torre tão alta que as águas jamais poderiam alcançá-los. Assim, a torre é apresentada não apenas como símbolo de orgulho, mas também de rebelião deliberada contra o juízo divino anterior, o dilúvio. Joséfo narra que Deus pôs fim à construção confundindo as línguas dos homens. E o nome Babel deriva da palavra hebraica Balal, que significa confundir. O historiador também menciona que o local permaneceu como uma ruína visível em seus dias, lembrando o juízo divino. A tradição rabínica. Os rabinos judeus desenvolveram uma rica teologia em torno de Babel. O Midrash Bereshit Rabbah
Descreve a geração da torre como marcada pela ingratidão e pela idolatria. Disse que eles não construíram a torre para habitar, mas para guerrear contra o céu. Alguns textos rabínicos interpretam o intento de subir aos céus, literalmente. Desejavam colocar um ídolo no alto da torre para substituir Deus. Outros rabinos, como Rashi, comentando, afirmam que o propósito da torre era estabelecer um centro de poder e autoridade única, evitando o cumprimento da ordem divina de dispersão. Ele observa que, se Deus não tivesse confundido suas línguas, nada lhe seria impossível, indicando a enorme capacidade criativa do homem quando unido, mas também o perigo de tal poder sem orientação divina. O Targum Yonatan, uma paráfrase aramaica antiga, acrescenta que os construtores escreveram os nomes de suas divindades nos tijolos, indicando a associação entre Babel e a idolatria. A destruição do projeto, portanto, simboliza a rejeição de Deus à religião inventada pelo homem, simbolismo e significado espiritual. A Torre de Babel transcende o evento histórico para se tornar um símbolo teológico universal. Representa a eterna tentação do homem de buscar autonomia e autodeificação. Desde o Éden, o ser humano deseja ser como Deus. E Babel é a manifestação coletiva desse impulso. O uso de tijolos e betume, em vez de pedras naturais, sugere artificialidade. A substituição da criação divina pela fabricação humana. Como observa G. von Rad, os tijolos de Babel são o testemunho de uma civilização que substitui a natureza por técnica e poder. Babel é, portanto, o arquétipo da civilização secular que tenta alcançar o céu pela ciência, política ou religião, sem dependência de Deus. Em contraposição, o evento de Pentecostes, Atos 2, é visto pelos teólogos cristãos como o reverso espiritual de Babel. Em Babel, as línguas foram confundidas e os homens se dispersaram. Em Pentecostes, as línguas se unificam na proclamação do Evangelho e os povos se reúnem sob o nome de Cristo. Hans Urs von Balthasar resume: o Espírito Santo reconstrói o que o orgulho humano destruiu. Perspectiva histórica e arqueológica. Do ponto de vista histórico, muitos estudiosos associam a Torre de Babel com o zigurate de Etemenanque, em Babilônia, atual Iraque, dedicado ao deus Marduk. Este imenso templo em forma de torre escalonada alcançava cerca de 90 metros de altura. Textos cuneiformes babilônicos chamavam-no de Casa do Fundamento do Céu e da Terra. Assim, o relato bíblico pode ter sido inspirado ou preservado como memória crítica dessa estrutura real, reinterpretada teologicamente como símbolo de rebelião. Conclusão. A narrativa da Torre de Babel é, acima de tudo, uma lição sobre os limites do poder humano e a soberania de Deus na história. O homem tenta se unir para construir uma civilização autônoma, mas Deus dispersa, não para destruir, mas para corrigir e preservar. O juízo divino em Babel prepara o caminho para o chamado de Abraão, por meio de quem Deus abençoaria todas as nações dispersas. Gentinitro 12. Assim, Babel não é apenas uma história sobre confusão linguística, mas um marco teológico que mostra que toda unidade sem Deus é ilusória. Como disse Agostinho, a verdadeira unidade só é possível no amor que desce do céu, não na soberba que sobe da terra.